perdido, não sei o que fazer, tudo dá errado, fazendo uma investigação profunda daquele indivíduo para conseguir perceber o que tem na dinâmica daquele indivíduo, que faz com que aquele indivíduo não consiga os resultados que ele almeja. Dani, por que eu, o João, não consigo o mesmo resultado que a Maria, mesmo tendo a mesma capacidade, ou fica perdido e fica frustrado? Por quê? Porque às vezes a Maria tem alguma permissão interna, tem diretrizes internas que facilitam a caminhada dela para a vida, que facilitam com que esse indivíduo possa chegar à vida adulta e acessar o dinheiro. Ah, Dani, mas dinheiro é só eu trabalhar. Mas vocês já repararam, se só trabalhar fosse pressuposto para fazer dinheiro, porque uma diretriz importante é: adultos não ganham dinheiro. Tire isso do seu vocabulário, porque o nosso vocabulário reflete o que tem na nossa mente, o que tem na nossa percepção almática, tá? Então, fazer dinheiro é uma responsabilidade de adulto. Ganhar dinheiro está mais para nossa questão infantilizada, quando a gente ainda está lá conectada a papai e mamãe, a gente quer ganhar dinheiro. Então, quando a gente quer ganhar dinheiro, é diferente de querer fazer dinheiro, porque quando eu quero ganhar dinheiro, eu não estou atento, não estou perceptivo ao contexto que me circula. Eu ainda estou esperando alguém me validar. Uma questão muito importante: você está na vida adulta para ter validação, ou você está na vida adulta para que você faça dinheiro? Tem gente que precisa só da validação, tem gente que precisa de alguém dizendo: nossa, como você é bom no que você faz, nossa, que legal, você faz isso tão bem feito. Mas aí ela percebe que ela não consegue acessar o valor monetário que ela gostaria, mesmo ela tendo capacidade. E quais diretrizes são essas que fazem com que a gente chegue à vida adulta sem os resultados que a gente gostaria? A Dani, por exemplo, para estar aqui, a Dani, uma mulher de 40 anos, ela precisa estar bem com ela para ela colocar a carinha dela na câmera. Então eu preciso estar bem com quem eu sou. Eu preciso olhar, eu estou olhando aqui e tem uma câmera apontada para mim. Então eu preciso estar bem comigo para eu me expor. Você está bem com você para você se expor? Você está curada das feridas, dos traumas anteriores, das feridas de identidade que de repente foram feitas em você, das distorções de identidade que muitas vezes aconteceu em um sistema familiar? Eu falo um pouco mais para vítimas de sistemas familiares abusivos. Outro detalhe importante: ninguém vai chegar à vida adulta sem trauma, gente. Ninguém chega à vida adulta sem trauma. Só que na vida adulta a gente precisa tomar rédea. A gente precisa dizer: ok, eu estou traumatizado, este trauma, essa dor que eu senti está me fazendo ter dificuldade na minha vida, dificuldade nos meus relacionamentos, dificuldade nos relacionamentos com os meus filhos, dificuldade para acessar o dinheiro, o sucesso, a prosperidade. Então eu, com uma absoluta autorresponsabilidade, e autorresponsabilidade é um processo de adultização, somente adultos têm autorresponsabilidade, tá bom? Eu vou olhar para as minhas questões, para os meus traumas, e eu vou me dar a oportunidade de caminhar um caminho de cura, um caminho de liberação desses traumas. Quem não traumatizou pela surra, às vezes traumatizou pela negligência. Às vezes uma pessoa, ela chega na vida adulta, um consulente chega na vida adulta com o trauma de sentir que os pais eram liberais demais. Então, já que os pais eram liberais demais,
Então eles não ligavam para mim, eu fazia o que eu bem queria, como eu queria, e ninguém tava nem aí. E tem gente que vai chegar com o trauma de minha mãe era severa demais, o meu pai era severo demais. Então trauma é uma interpretação pessoal do que você vive. O trauma na vida adulta, ele é uma consequência da vida. Mas como eu vou seguir com aquilo ali, para que aquilo ali não seja um limitador na minha vida? Essa é a percepção que eu tenho que ter na vida adulta. Então, eu preciso entender que quando eu chego na vida adulta com algumas diretrizes, por exemplo, vamos lá, hierarquia. Hierarquia, gente, não é tirania. Hierarquia, você viver em um sistema familiar hierárquico não significa que pai e mãe tenham o direito de fazer tudo que querem, como querem, porque eles são seus pais. Eu pego algumas pessoas, um pai ou mãe, ou pessoas que chegam para mim já em um relacionamento abusivo, entende? E até hoje eu não atendi alguém ainda que tenha iniciado um relacionamento abusivo, permanecido num relacionamento abusivo, se esses abusos não tivessem começado desde lá da infância, no sistema familiar de origem, tá? E aí, o que acontece, tá? Hierarquia não é tirania. E muitas vezes a gente pega um consulente aqui que vem pra gente e fala assim, mas Dani, aqui eu estou falando de situações vividas em atendimento. Dani, mas a Bíblia diz honrai pai e mãe. Agora eu vou te trazer algo muito interessante. Você sabe a definição de honra? A palavra honrar vem do hebraico pesar. A gente precisa ter isso para a gente atender, tá? A gente precisa ter isso para que a gente consiga quebrar essa crença que limita essa pessoa. Porque pesar, eu vou pesar o relacionamento, eu vou pesar o contato, eu vou pesar como eu posso conviver com essa família, se eu devo ou não permanecer convivendo com essa família, se eu vou adotar um contato constante, se eu vou adotar um contato elaborado, entende? Se eu vou adotar um contato zero, tudo isso precisa ser o quê? Pesado. Da palavra honrar. Em latim, honrar é pesar. Então eu, Daniele, como alguém que atende, preciso ter essa capacidade, esse discernimento para ajudar essa pessoa, porque senão essa pessoa fica em um constante looping de culpa por diminuir o contato com essa família muitas vezes. E aí eu preciso entender que hierarquia não é tirania. Hierarquia não é pressuposto. Ah, Dani, novamente, vamos lá trazer algo que sempre me traz. Mas Dani, na Bíblia está escrito que eu devo honrar. Primeiro, honrar vem da palavra pesar. Segundo, tem lá, aí eu preciso abordar isso para que vocês entendam, porque nós temos uma criação cristã, tá? Nós percebemos certos comportamentos e aceitação de abuso, muitas vezes, pela pessoa ter essa criação, compreende? E aí, lá também diz que os pais devem respeitar os filhos e não causar a ira nos filhos. Ou seja, você precisa ajudar o seu consulente a entender tudo isso para que ele compreenda. Hierarquia não é tirania. Se você vem para terapia e você constrói um relacionamento com a sua terapeuta e ela consegue te ajudar a encontrar, a caminhar um caminho de autoconhecimento,
de amor próprio, de resiliência. E muitas vezes isso começa a ser desconstruído lá no seu seio familiar, de origem. Você vai precisar trabalhar este contato. Compreende? Então, a hierarquia, ela precede aqueles que vieram antes. Você vai encontrar hierarquia lá no seu trabalho. Para você fazer dinheiro, você vai ter que ter contato com hierarquia. Para fazer dinheiro, para entrar no emprego que você quer, para entrar na escola, você tem contato com hierarquia. Compreende? Que em todos os lugares você vai ter contato com hierarquia. E o primeiro contato que você tem com hierarquia é no seu sistema familiar, no qual aqueles que vieram antes precedem. Precedem não significa que são mais importantes. Não é isso, tá bom? Não é isso de forma nenhuma. Simplesmente eles chegaram antes e ali tem uma ordem. Então, muitas vezes, tudo isso eu trouxe aqui para explicar aquilo que a gente falou lá no começo. Dani, tá tudo em desordem, tá tudo uma bagunça, mas você tem a compreensão do que é ordem? Isso tá dentro de você? Tá dentro de você essa percepção do que é ordem lá no seu sistema familiar? Ou no seu sistema familiar, você, sua mãe não esteve presente e o seu pai de alguma forma te colocou ali nessa situação maternal para cuidar dos seus irmãos como mãe, não como irmã, muitas vezes. Aí você ocupou e já saiu do seu lugar de filha. Veja, se você é filha, você está aqui na frente. Se você é mãe dos seus irmãos, você fica sobrecarregado, porque você fica numa posição que não é sua. Você se sente responsável o tempo inteiro pelo outro. Quantos irmãos mais velhos a gente percebe não querendo ter filhos? Porque eles maternaram ou paternaram os irmãos mais jovens. Compreende? O que é o teu lugar? Dani, mas lá no meu serviço não consigo me encontrar no meu lugar. Mas você se encontra no seu lugar, no seu sistema familiar? Você compreende a importância de entender isso? São as figurinhas do nosso álbum da vida que muitas vezes a gente não encontrou. São as figurinhas do álbum da vida que faz com que a gente venha para a vida adulta um pouco mais organizada, um pouco mais equilibrada. Então, quando eu estou em desordem, qual filho eu sou? Eu sou o terceiro? Eu sou o primeiro? Eu sou o segundo? Eu sei exatamente o meu lugar? Eu sou o primogênito? Porque cada filho, ele carrega uma responsabilidade um pouco diferente um do outro. Compreende? O filho caçula, por exemplo, ele muitas vezes tem uma liberdade muito maior do que os filhos anteriores. Por quê? Porque os pais já estão mais velhos. Os pais já queimaram o cartucho aqui. As expectativas dos pais foram muito mais fortes aqui no primeiro filho, no segundo filho. Aí o terceiro e o quarto já está um pouco mais liberado para ele viver de uma forma um pouco mais leve. Existem estudos científicos que apontam que o filho caçula, ele costuma ser mais extrovertido, ele costuma ser um pouco mais leve, justamente por quê? Porque as responsabilidades maiores estavam sobre os irmãos mais velhos. Só que ao mesmo tempo, esse filho muitas vezes ele vai trazer um pouquinho de insegurança. Por que ele vai trazer um pouquinho de insegurança? Ele vai trazer um pouquinho de insegurança. Por quê? Porque ele estava aqui sob a guarda do papai, sob a guarda da mamãe, sob a guarda de dois irmãos mais velhos. Então, tudo tinha alguém para tomar a responsabilidade por ele.
E aí ele se perde um pouco nessa tomada, nessa autorresponsabilização das coisas. Porque sempre tinha alguém para ser responsabilizado pelo que acontecia com ele. Compreende encontrar o seu lugar. Hierarquia é uma figurinha que a gente precisa pegar na vida adulta. A gente precisa ser conduzido ao entendimento do que é um sistema hierárquico na empresa. CEO da empresa, presidente da empresa, diretoria da empresa, secretariado da diretoria, área comercial, pessoal que trabalha na limpeza. Olha a hierarquia, você vai encontrar hierarquia em qualquer lugar. Hierarquia estudantil, MEC, diretoria, reitoria, entende? Professores, líderes de sala, aluno. Em todo lugar que você chegar, haverá um sistema hierárquico. Se você der conta de ter essa figurinha já entendida, o sofrimento é menor, porque muitas vezes você estará lutando contra o sistema hierárquico de um lugar, porque inconscientemente, eu não gosto desse chefe, eu não gosto desse chefe meu, eu odeio o meu chefe, eu odeio o meu chefe, nossa, ele é insuportável, meu chefe é insuportável. Veja bem, quem esse chefe representa? Quem é a figura masculina de hierarquia, que exercia hierarquia sobre você, que inconscientemente você está projetando o mecanismo de projeção, projetando nele aquilo que você sente por um outro líder masculino. Mas eu tenho muito problema com um chefe mulher. Muitas vezes eu estou projetando o problema do relacionamento que eu tenho com a minha própria mãe. Nossa, eu me dou bem com todos os rapazes da firma, todos os homens da empresa eu me dou bem, mas olha, onde eu chego eu não me dou bem com mulher. É uma rivalidade, não consigo me dar bem. Quem essas mulheres representam emocionalmente lá no seu subconsciente, compreende? Então essas figurinhas a gente precisa entender, a gente precisa pegar elas para que a gente vá para a vida e a gente possa acessar aquilo que a gente quer, que é o quê? Sucesso financeiro, que é ter o nosso lar, ter a nossa família, entende? Compreende como é interessante? E tudo isso aqui faz parte de uma figurinha, que é a figurinha da hierarquia, que é a figurinha que vai me dar estrutura para eu ir para a vida adulta. Faz sentido isso? Você consegue compreender como é importante você ter um entendimento disso para você ir para a sua vida adulta, para você não ficar emaranhada aqui, ficar embolada com esse monte de coisa aqui para trás? Porque às vezes você tá, nossa, numa vontade de ganhar dinheiro, numa vontade de fazer o seu dinheiro, mas aí você tá com tanto problema lá no seu sistema familiar de origem, você tá com tanta questão que na consciência você quer fazer dinheiro, mas o seu subconsciente quer resolver seus problemas de origem. O seu subconsciente, ele quer sanar as necessidades da sua vivência lá da infância. Ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser validado. Então, se o seu subconsciente, se a Maria quer reconhecimento, validação,
não é o dinheiro. Ou ela quer reconhecimento através do dinheiro. Aí a gente já está um pouquinho mais adulto. Então, muitas vezes, a Maria está aqui emaranhada, embolada em problemas emocionais do passado, lutando para estar aqui na vida adulta, achando que todo o esforço dela será recompensado, quando inconscientemente ela vai criar mecanismos de auto boicote para que ela possa ficar voltando e olhando essas relações do passado. Você já reparou aquela pessoa que vai, a gente chama de fenômeno do elástico, né? A pessoa vai, a Maria vai, a Maria tá indo, aí ela tá chegando no objetivo dela aqui, ó, ela tá chegando, aí buf, ela volta, ela quebra, e às vezes ela tem que voltar para morar lá, aonde? Ela tem que pedir ajuda para os irmãos, ou ela tem que voltar a morar com o pai e mãe, ou com a mãe, para recompor essa relação aqui, para olhar para essa relação. Tudo isso está a um nível muito profundo, que não é o da consciência, que não é esse, porque na consciência é tudo muito prático. Na consciência, nós queremos, na consciência nós temos respostas muito simples. Um exemplo disso muito simples é você ver o conselho que você dá para suas amigas, o conselho que você dá para os seus amigos. São conselhos tão eficientes, são conselhos tão importantes, mas aí no limite, às vezes você Maria, aqui você não consegue seguir o seu próprio conselho. Tem até memes, né, que falam disso, que falam assim, eu dando conselho para minha amiga que eu mesmo não sigo. Por quê? Porque na consciência, aqui na cabeça, você sabe que é o certo. Mas aqui, em um lugar mais profundo do seu ser, entre estar certo e ser o que você dá conta de fazer, existe uma diferença. E isso precisa ser entendido. E esse é um dos processos da terapia. Ajudar você a ter compreensão, autorresponsabilidade, se auto-observar, ter um senso crítico. Porque é que o terapeuta não dá respostas para o consulente. O terapeuta não dá respostas para o consulente, porque o consulente tem o tempo dele e é ele que precisa aprender a elaborar essas respostas, porque senão ele fica dependente do terapeuta. O que o terapeuta pode fazer? O que o terapeuta, em uma boa linha terapêutica, pode fazer? Ele pode fazer uma pergunta eficiente, ele já entendeu ali, ele já viu aonde é que está. Então ele vai elaborar uma pergunta cirúrgica, como com um bisturi, porque ali tem uma questão. E aí ali naquela pergunta você precisará fazer a elaboração com as ferramentas internas que você tem, para que você possa ir para a vida com autonomia. Terapia é uma ferramenta de adultização, para você ter autonomia pessoal. Não é um processo de infantilização onde a terapeuta é uma pessoa que vai responder todas as suas dúvidas, porque você ficará infantilizado. Compreende? E uma das figurinhas para a vida é justamente isso aqui: compreensão hierárquica do sistema da vida. Compreensão hierárquica do sistema da vida. Dani, eu odeio hierarquia. Tudo bem, tá tudo certo. Aqui não é uma questão de gostar ou não gostar, não tem errado. É uma questão de como o sistema vida, como o sistema planetário, no momento em que nós vivemos, funciona.
Então aqui eu pego uma figurinha, entrego para você. Entrego para você que está me assistindo, para o Rogério, para o André, para as pessoas que estão aí. Sistema hierárquico. O sistema hierárquico você vai encontrar em qualquer lugar. Sistema hierárquico na sua avó, que precedeu aos seus pais, e que chega em você, e que de você chega os seus filhos. Compreende? Se compreende aqui? Quem vem antes precede essa turma. Não é mais importante, menos importante, não é disso. A gente não está falando de importância, a gente está falando das coisas como elas são. Qual a minha dificuldade em aceitar as coisas como são? Às vezes eu tenho dificuldade. Às vezes, parte da minha dificuldade emocional está em aceitar a realidade como ela se apresenta. A realidade como ela se apresenta lá na empresa que eu trabalho é CEO, diretoria, secretários, área comercial, entendeu? Tudo isso, ó, sistema hierárquico lá na empresa. Sistema hierárquico lá na educação. Ministro da Educação, MEC, a diretoria, todo lugar que você estiver, haverá um sistema hierárquico. Se alguém aqui trabalha em empresa, e muitas vezes você vai reparar isso, existem pessoas que têm um cargo que não é superior ao seu, mas que ela está naquela empresa há muito tempo e ela tem uma ordem de precedência, ela é muito respeitada dentro daquela empresa, porque às vezes você entrou lá tem 6 meses e ela está naquela empresa há anos. Compreende? Quando você compreende isso, quando você aceita a realidade como ela se apresenta, quando você para de lutar com a realidade, aí você senta, aí você começa a ir pro jogo de verdade. Aí você é capaz de construir aquilo que você gostaria de construir. Por quê? Porque você parou de lutar com aquilo que é imutável naquele momento para você. Às vezes você está lutando contra situações das quais não estão sob teu controle. Turn you on. Então, muitas vezes você está emaranhado, você tem uma dificuldade, embolado, lutando contra algo que está para além do que você dá conta. Está para além de você, que é um processo de aceitação da realidade. Nós estamos vivendo um processo de uma utopia, onde eu luto em tudo para que tudo seja absurdamente igualitário. Seria o ideal, mas não é a realidade que se apresenta dentro do momento que a gente vive. A gente vive em um momento onde que é quem tem mais facilidade com hierarquia, tem mais facilidade de desenvolver o seu trabalho, tem mais facilidade de estudar. Porque imagina como é difícil ir para a escola e fazer uma nota boa daquele professor que você odeia. Você imagina você fazer uma faculdade na qual aquele professor talvez dê aula durante 3 anos para você e você não gosta daquele professor, você odeia o professor. Ou
seja, você estará lutando contra algo que não está no seu poder mudar. O que está no seu poder nesse caso? A tua percepção sobre aquele indivíduo. Então, quais lutas eu posso lutar ou não, definir em quais batalhas eu devo entrar ou não. Eu sou aqui o José, eu sou o José, eu estou trabalhando na empresa, eu vou começar a batalhar contra o CEO da empresa. Vai dar bom? Eu peguei birra do CEO, eu vou começar a lutar contra o CEO. Ele vai mandar eu fazer uma coisa, ou ele vai mandar o meu gerente me mandar fazer uma coisa e eu não vou fazer. Vai dar bom? Tem como isso ter um resultado bom? Você sabe que uma coisa é boa ou não pelo resultado que ela apresenta. Então, eu preciso me curar daquilo que faz com que eu não dê conta de lidar com hierarquia. E que, na maioria das vezes, está lá no meu sistema familiar. Porque eu vivi em um sistema familiar que confundia hierarquia com tirania. Já que tenho hierarquia, já que você é mais velho que eu, você pode fazer comigo o que você quiser. Entende a diferença? Agora, hierarquia é um processo como se fosse um rio que corre. O rio não corre para cima, o rio corre para o mar, para a vida, em direção à vida. Se você tem problemas com hierarquia, se você tem problema com chefia no serviço, se você tem problema em todo lugar com chefe ou com mulheres que trabalham lá, você precisa olhar para essas figuras lá do seu sistema familiar de origem. Porque muitas vezes você está projetando os problemas que você tem no seu primeiro microambiente de vida no mundo. Então você leva aquele modelo de comportamento para todo lugar. E onde você chegar, que tiver uma mulher com cargo de chefia, se você tinha muito problema com a sua mãe, vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo, você acaba às vezes transferindo o problema que você teve com a sua mãe para aquela mulher, porque ela também exerce ali um cargo de chefia, entende? Um lugar hierárquico, está anterior a você. Olha como é interessante, olha como olhar cada situação faz com que eu venha para a vida e consiga desbloquear aquilo que me bloqueia para eu conseguir o que quero, o que desejo. Na maioria das vezes, as pessoas não desejam mais dinheiro, as pessoas não desejam sucesso profissional. Ou elas desejam isso para que elas tenham reconhecimento lá na família de origem. Não é por elas, não é porque elas entendem que elas vão ter uma vida melhor, não é porque elas têm essa percepção clara dentro de si. É porque elas querem mostrar lá pro pessoal de trás, tá vendo? Ó, não importa o que aconteceu, eu dei certo. Entende? Então, muitas vezes, a percepção que a gente tem das coisas não é a percepção real. Entende? Muitas vezes a gente está paralisado diante de um trauma sem perceber que está. Muitas vezes a gente está paralisado diante de um trauma, num looping de movimento de vida, no qual você está constantemente se boicotando. As coisas estão dando errado, sempre num ponto muito parecido ali. É como se fosse uma cegueira de ambiente, a cegueira do ambiente interno.
do seu ambiente interno, do seu emocional. Internamente você tem um ambiente emocional que foi cultivado através das suas relações, desde a sua concepção. Hoje existem estudos que falam que desde a concepção existem traumas intrauterinos. Você muitas vezes teve trauma intrauterino. Uma vez, há muito tempo atrás, eu atendi uma pessoa, tocou no assunto do trauma intrauterino e ela falou assim: olha, minha mãe conta que uma vez ela levou um susto muito grande por conta do meu irmão. E eu parei de mexer durante 3 dias e ela foi procurar médico porque eu não mexia, eu simplesmente não mexia. Ou seja, todo o impacto emocional que a mãe dela sentiu, ela sentiu. Compreende? Todo impacto emocional de uma mãe, o bebê sente. E aí? Como é que você olha para isso? Aí na terapia é possível olhar para isso e conseguir ter ações pontuais para se desvincular e diminuir o impacto desse trauma na sua vida. É possível. Então, gente, curte a live, tá bom? Eu agradeço a presença de todos. Segue o canal, tá bom? E eu espero que o que a gente trouxe aqui, que isso tenha sido de esclarecimento, que isso tenha agregado na sua caminhada, tá bom? Muito obrigada. Obrigada por terem estado junto aqui.